Muito bem, então esse o lado São Paulino da história, Mili, você vem falando, né, sobre o que tem sido a CBF ultimamente. Agora o Edinaldo voltou. Eu falei Gilmar Ferreira, o nome dele é Gilmar Ferreira Mendes. Então, portanto, o ministro Gilmar Mendes que deu a canetada, que levou de volta o Edinaldo para a presidência da CBF, sabe-se lá até quando. E aí o Edinaldo, no seu primeiro ato, fala sobre o Dorival, que também é um negócio estranho, né? Porque até ontem era o estrangeiro. Tomou um não na cara, agora não, peraí, agora é brasileiro. O brasileiro era o Diniz. Não, mas não é o Diniz também. E assim vamos, a CBF, essa entidade bizarra que comanda o futebol brasileiro. Então, Tirone, primeiro, bom dia para todo mundo que está aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vi a enquete, acho que faltou uma coisinha, um nome nessa enquete: critério. Falta critério. A gente precisa de critério. A CBF não tem critério. Qual é o critério para o treinador? A gente concorda, todo mundo que está aqui acordou cedo para ver o All News, gosta de futebol, todos nós que estamos aqui, a gente concorda que futebol é uma coisa séria demais, não é? Seria preciso que houvesse um critério e que esse critério fosse tornado público. O que querem da seleção? Qual é o método de jogo da seleção? O que queremos ser em campo, enquanto nação? Essas perguntas estão sendo respondidas antes de sair por aí aleatoriamente, indo de Ancelotti a Dorival. Agora, se me perguntam quem deveria ser o técnico da seleção, todo mundo sabe do meu fanatismo pelo Diniz, né? Eu só não acho que deveria ser ele, porque o Fluminense ficaria prejudicado. Então não me peçam imparcialidade aqui. Eu acho que ele tem um trabalho a ser feito no Fluminense. Mas eu gostaria de ver em campo uma seleção com o dinizismo. Talvez não vá ser isso, ele precisa de tempo, precisa de jogadores treinando com ele mais tempo. Ok. Quem seria o nome então, gente? Abel Ferreira. Danilo, não me mata. Abel Ferreira, que é o cara que mais ganhou. É o cara que está fazendo milagres, mágica. Não seria esse o nome? Dorival? Dorival não é bom para ninguém. Não é bom para São Paulo perder o Dorival. Não é bom para a seleção ter o Dorival. Não é um treinador minimamente autoral. É um cara de grupo, ok, mas não é o cara que vai fazer a seleção jogar bonito ou jogar assim ou assado. Não é o Dorival. Então, é assim, é tudo aleatório, não há critério, a gente não sabe se há um critério, ele não é tornado público e deveria ser. Seleção é coisa muito importante. E aí tem toda essa bagunça, né? É o TJ do Rio que afasta o Edinaldo, e aí o Gilmar Mendes, que eu li aqui na coluna do PVC, que tem negócios com a CBF, que traz o Edinaldo de volta. Então é tudo uma bagunça. O negócio da CBF não é o futebol. O negócio da CBF é manter o mesmo grupo de homens com poder e riqueza. Esse é o negócio da CBF. É aquela velha máxima do Barão de Lampedusa, o autor de O Gato Pardo, né, o filme da unificação da Itália. Precisa mudar tudo para que as coisas permaneçam como elas sempre foram. É isso que está sendo feito. Querem tirar o Edinaldo, ou manter o Edinaldo, mudando tudo para que as coisas permaneçam como elas sempre foram. CBF não tem jeito, precisa ser refundado. Pois é. Ô, Danilo, eu sei que você deu arrepiou um pouco a sua espinha na hora que falaram sobre Abel Ferreira e tal, no Palmeiras. Mas assim, eu acho que pegando carona no que a Mili falou, por que não o Abel Ferreira? Eu tenho uma explicação por que não o Abel Ferreira. Porque o Abel Ferreira tem uma chance enorme de falar não, obrigado. E o Edinaldo não vai querer tomar outro não na fuça. Então ele vai num cara que se falar vem, não precisa nem terminar, nem chegar no M da palavra. Se ele falar vê, o Dorival fala vou. Você não acha que também tem uma bola de segurança aí? A hora que tocar o telefone com o nome Edinaldo Rodrigues, o Dorival atende falando eu topo, é isso que você tá falando, né? Antes de falar qualquer coisa, né? Mas, assim, o Abel Ferreira é o seguinte, né? Eu concordo com você nessa questão que ele pode dizer não, independentemente do ponto do Palmeiras ou não, mas o principal para mim aqui é quem é o maluco, quem é o treinador maluco, mesmo o Dorival ou Tirone, que vai falar sim pro Edinaldo Rodrigues, sabendo que daqui 2 semanas ele pode sair de novo do cargo, porque isso vai de novo para a justiça, porque já está rolando
uma corrente aí para formar 2 chapas, uma do Reinaldo, uma com o Sveiter. O Edinaldo tinha desistido de ser presidente da CBF, e aí ia ser vice para poder viabilizar uma chapa única. Eles perceberam que os clubes não iam apoiar, iam ter 2 chapas, então tá uma guerra nos bastidores. Enquanto isso, um treinador vai assumir uma seleção sem saber quem vai ser o presidente, sem saber, até hoje a seleção brasileira não tem um diretor de seleções, então assim, não tem ali alguém que vai fazer o meio de campo entre o presidente e a comissão técnica que foi escolhida, os jogadores, com a FIFA e com a Conmebol marcando visita para o Brasil dia 8 para ver essa situação, se não pode ir para a justiça comum e tudo mais. Então assim, eu acho que independentemente aqui de quem a gente vai discutir, eu acho que o Edinaldo voltou falando que o Dorival meio que como uma cortina de fumaça, porque nem ele sabe quanto tempo ele vai ficar no comando da seleção, e mais do que isso, o Diniz tem contrato até o meio do ano. Então quando o Edinaldo volta falando eu quero o Dorival, eu quero o Felipe Luiz, para mim é muito mais uma cortina de fumaça, é uma questão para desviar o foco, para falar que ele está planejando alguma coisa, do que algo que pode ser encarado como realidade. Porque o que o Edinaldo está falando de treinador agora, se ele não sabe quanto tempo ele vai ficar, se o contrato do Diniz tem mais 6 meses? Então assim, eu acho um negócio, o retrato da CBF, como disse a Miri, né, que a gente tem que brigar contra isso, não pode deixar que a CBF, que é quem comanda a seleção brasileira, que quem comanda o Brasileirão, e que os clubes tiveram a chance de sair disso, mas preferiram continuar na briga, então a CBF continua com o Brasileirão no guarda-chuva dela. É um negócio assim assustador, essa falta de critério. Agora, em relação ao que você falou, eu acho que o Abel é um dos caras que teria coragem sim de falar sim, e de falar não, porque sabe que é um negócio maluco. Ele tá aqui, ele tá acompanhando, ele é um cara que cobra a organização do futebol brasileiro, que sabe todos os problemas da CBF, já conversou com o Palmeiras para levar problemas para a CBF, então eu acho que realmente o Abel é um cara que poderia falar não. Mas sinceramente, Tironi, tirando a brincadeira do Dorival, do sonho de treinar a seleção brasileira e tudo mais, mas eu acho que a hora que o Dorival parar e olhar e pensar onde ele está se metendo, ele deveria pensar 2 vezes e assim, olha, o sonho da seleção é um sonho que ele tem e tal, mas espera acalmar, espera definir um presidente de verdade, e aí o presidente que vai ser escolhido pode sentar e conversar, e aí fazer uma proposta para ele, aí sim, aí beleza, aí vai para a seleção, porque eu acho que o sonho de todo treinador aqui do Brasil é treinar a seleção brasileira. Agora, enquanto isso não for resolvido, para mim, nenhum treinador deveria nem topar atender o telefone do Edinaldo Rodrigues. Quem topou ali atrás, o Perrone, foi o Diniz. E olha que situação, o cara entrou nessa, topou ser meio step ali do Ancelotti. Agora o Ancelotti não vem e o cara simplesmente ele já não está nem sendo cogitado mais, né? Era o cara que segurou a bucha aí pro Edinaldo até o não do Ancelotti. E agora, esse aí não vai ser, a gente já está procurando outro. É difícil também, né? Muito difícil, né? Até porque a gente não está falando simplesmente de um auxiliar técnico que foi lá e olha, você está efetivado, você fica como interino aí. Poxa, o cara é campeão da Libertadores. O cara fez um grande trabalho no Fluminense. O cara não é um auxiliar que você pegou e colocou ali só, tá, vai aprendendo aí, um dia chega a tua vez. Se eu sou o Diniz, eu chamo o Edinaldo para uma conversa. É esse o papo mesmo? É Dorival, tal? Então vamos fazer uma rescisão aqui, eu saio fora, não tem sentido eu estar aqui. Para mim, o caminho mais lógico hoje seria o Diniz. Primeiro, porque você economiza tempo. O cara já começou um trabalho que é um processo traumático, a mudança do Tite para ele, então você já fez os jogadores passarem por isso, aí você vai trocar de novo, quer dizer, você pouparia tudo isso deixando o Diniz. E eu acho que o Diniz tem plenas condições de tocar o seu trabalho, pode evoluir. O começo não é bom, a gente sabia que a tendência era de dificuldade no começo, por causa do estilo dele. Eu deixaria o cara ali, porque eu acredito que o trabalho dele pode evoluir, porque você ganharia tempo e até por uma questão de respeito, né? A gente está falando de um profissional muito gabaritado. Agora, se a gente for abrir aí o leque pensar, acho que o Dorival também tem condições de assumir a seleção. E assim, lá atrás, o que eu teria feito? Lá atrás, quando o Tite fala que não vai ficar, eu teria ido conversar com o Abel, que eu acho que era um grande nome ali para essa posição na seleção brasileira. Como disse o Danilo, hoje é complicado, né? Porque quem é que vai dizer sim, sabendo dessa situação completamente instável do Edinaldo na presidência? Bom, temos aqui uma enquete, como eu falei.
quem você gostaria de ver no comando da seleção. Não é a primeira enquete que a gente faz sobre técnicos da seleção, mas o resultado é sempre parecido. Todo mundo, ou a maioria, quer ainda um estrangeiro. Então, um estrangeiro está com 51%. Dorival Júnior, que é o nome da vez aí, 33%. Fernando Diniz, 10%. E um outro técnico brasileiro, 6%. Agora, Hernan, voltando um pouco ao São Paulo, toda a preparação do São Paulo, desde o final da Copa do Brasil do ano passado, que o São Paulo venceu, e o final do Brasileiro, tudo está sendo feito aos moldes de como quer o Dorival. Ele quer um elenco mais curto, beleza, o São Paulo vai dispensar umas pessoas, os caras lá. Ele não vai com a cara do Exxon Mendes, o Mendes vai ser negociado, ou com o Luan tá na prateleira aí para ser negociado. Ah, ele quer um ponta, tá aí trazendo o São Paulo o Ferreirinha, trouxe lá o Eric, também indicação dele. Como fica isso agora? E se ele chega amanhã e fala, pessoal, tô indo embora aí, valeu, obrigado. Não é também um enrosco para o São Paulo isso? Não, sim, sem dúvida nenhuma. Ontem eu passei, depois que saiu a notícia do Edinaldo, e que a gente noticiou aqui no UOL esse contato do Edinaldo Rodrigues com o presidente Júlio Casares, eu fiquei até tarde da noite conversando com as pessoas, com interlocutores, com pessoas próximas, enfim, com dirigentes e tal. Assim, claro que tem um receio ali muito grande de perder o Dorival Júnior. Ninguém quer perder o Dorival Júnior exatamente por isso, porque o planejamento já está pronto, porque as contratações estão acontecendo e tudo já foi conversado sobre 2024 e vem sendo conversado, como ontem à noite já teve mais uma reunião. A questão que eu ouvi de uma pessoa num exercício de suposição, digamos que venha a CBF, faça a proposta e o Dorival tem toda a chance de aceitar. Existe essa possibilidade dele aceitar. E tem o direito também de aceitar, porque ele é um profissional e ele sabe o que ele quer para a carreira dele. Pagou a multa de 3 salários, foi embora, apertou a mão, obrigado por tudo, estou indo para a seleção brasileira. O São Paulo já se pergunta, ou pelo menos num exercício de exposição, quem poderia ser o substituto. E não tem essa resposta. Existe uma falta de treinadores hoje no mercado que o São Paulo... se tiver que contratar um treinador, vai ter que garimpar muito, porque os treinadores bons, com o elenco que o São Paulo tem e do nível do Dorival Júnior, hoje no Brasil estão todos empregados. Então, o São Paulo provavelmente teria que buscar alternativas fora do país, né, de treinadores para você poder dar continuidade a um trabalho. Num perfil parecido do Dorival, sim, porque você tem ali um elenco que já está sendo montado para um perfil de treinador. Então é complicado, mas o São Paulo ainda não deu esse start para olhar o mercado. Não consultou ninguém, não foi atrás de ninguém, mas, claro, como a gente faz aqui o exercício de o que pode acontecer, claro que eles já fizeram lá. E as respostas não são muito boas, não, porque não tem ninguém hoje no mercado que possa substituir o Dorival Júnior. E aí, Mili, sobre substituir o Dorival Júnior, a enquete ela dá uma resposta, né? Porque a pergunta aqui é sobre seleção, quem você gostaria de ver no comando da seleção, e apenas 6% fala um outro técnico brasileiro. O fato é, não tem, né? Tem uma escassez absoluta de treinadores brasileiros. Claro que existem treinadores brasileiros, mas um cara para encarar a temporada que o São Paulo vai encarar. Libertadores, sim. Veio com o título da Copa do Brasil, com expectativa, com patrocínio, com não sei o quê. Um São Paulo meio diferente dos últimos anos, que não pretende ser mais coadjuvante, precisa de um cara grande. E não tem. Sim. Altamente competitivo, né? Um São Paulo que entra para ganhar. O Dorival arrumou a casa. Cadê o Crespo, gente? Onde está o Crespo? O Crespo acabou de mudar o de time lá no... Ele saiu do Catar, foi para o Emirados Árabes agora. Ou seja, tá ganhando bem. É difícil trazer, né? Tá ganhando bem. Mas tem uma relação afetiva com o São Paulo, né? É um treinador que voltaria. Mas eu acho tudo uma irresponsabilidade tão grande. Assim, o Dorival está desenvolvendo um trabalho. O trabalho já gerou um título, mas tem coisas outras por virem. O Hernan falou, participou de uma reunião de planejamento. Aí a CBF vai lá e solta, né, irresponsavelmente, o nome dele. É indelicado, é vulgar com o Diniz, é vulgar com o São Paulo, é vulgar com a maneira como a gente gostaria de encarar o futebol, é vulgar com quem acha que o futebol tem que ser levado a sério. Gente, assim, é tudo bagunçado. O São Paulo realmente vai ficar numa situação
bastante complicada. Se o Dorival aceita, vai ficar todo mundo numa situação complicada, inclusive o Dorival, que vai aceitar ir para esse lamaçal. Mas, enfim, é o direito dele. Você já falou um pouco sobre isso, né, Danilo? Ninguém sabe até quando, né, que o Edinaldo vai ficar. Oi, pode falar, não. Não, só para deixar aqui a informação na nossa conversa, acabei de falar com uma fonte do São Paulo e, assim, estou atualizando praticamente tempo real aqui, minuto a minuto. Não tem proposta, nada de novidade em relação a Dorival Júnior e CBF. Só o contato do Edinaldo com o presidente ontem e até agora nada de proposta oficial. Então, segue o baile no São Paulo. Segue o baile, o São Paulo, então, ainda em compasso de espera, o Danilo. Mas a minha sensação é que, no caso de um convite para o Dorival, eu entendo as ponderações. Pô, mas vai encarar a seleção, não sabe até quanto tempo o Edinaldo fica. Mas ao longo do último ano, aí, desde que foi campeão, lá com o Flamengo ainda, o Dorival fala com um enorme carinho sobre seleção, né? Toda vez que ele foi falado, não, é um sonho e tal, o técnico tem que ser brasileiro e tal. Então me parece que não é uma questão de se ele vai topar ou não, e mais uma questão de quando essa proposta vai chegar e se ela vai chegar. Mas mesmo assim o São Paulo está parado. Tava pensando aqui também, Tirone, enquanto vocês conversavam e tal, pensando, o Dorival também, imagina a situação do Dorival recebendo um convite com o Diniz ali, com o contrato até o meio do ano. Eu acho que nem ele ficaria confortável também de ter que aceitar um convite nessa situação. Certamente ele ia ter que ligar para o Diniz, para conversar, para entender a situação. E mais uma vez, nesse meio tempo, pode ser que o Edinaldo nem continue na presidência. Eu acho que assim, é uma completa falta de responsabilidade o Edinaldo já falar num nome nesse momento por vários motivos. Por conta do contrato com o Diniz no meio do caminho e por ele mesmo, Edinaldo, saber que ele não vai continuar por muito tempo na presidência, que na articulação das chapas ele mesmo já tinha se colocado fora do cargo da presidência da CBF. Então, assim, é algo assim que completamente irresponsável ele falar no nome do Dorival Júnior agora. Se não tivesse a situação toda, se tivesse assim, olha, a CBF está tudo estabilizado, Edinaldo é o presidente, não está satisfeito com o Diniz, rompe com o Diniz e vai atrás do Dorival, aí eu acho que seria uma outra situação. Por mais que prejudique aí o planejamento do São Paulo e tal, mas aí faz parte do jogo. Eu acho que faz parte de como a gente tem o futebol hoje aqui, que é um técnico que se destaca, é chamado para a seleção, assim como quando a gente tem jogador, como foi com o caso do Beraldo, como vai ser o caso do Endrick no meio do ano do Palmeiras, e por aí vai. Jogadores que se destacam acabam vendidos, acabam indo para outro lugar, e no ponto de técnico, normalmente aqui no Brasil, todos eles querem a seleção brasileira. Então, claro, eu tenho certeza que o Dorival, quando vê o nome dele ligado à seleção brasileira, ele fica muito feliz, fica muito contente, é algo que ele sempre quis, sempre deixou claro que era um objetivo dele. Na época que ele não ficou no Flamengo também, já tinha sido ali um burburinho do nome dele e tudo mais. Então já é algo que com certeza vai balançar o Dorival. Mas, sim, sinceramente, Tirone, se ele parar para pensar e falar, vou largar o São Paulo aqui, vou assinar com a seleção, vou me indispor com o São Paulo daqui uma semana, cai outra liminar na justiça, no STF, sei lá onde vai ser a próxima discussão, ele já não é mais o técnico da seleção brasileira, ou ele vai assinar com o Edinaldo e depois vai ser o Reinaldo eleito, ou vai ser o Sveiter eleito, ou vai ser o Feijó eleito, seja lá quem for. É um negócio assim completamente absurdo, completamente nonsense o que o Edinaldo faz no momento, de falar um nome, sendo que ele tem um treinador até o meio do ano, e já quer soltar um outro nome com Felipe Luiz, de diretor técnico e não sei o que, assim, é realmente um negócio absurdo. O que o Edinaldo deveria fazer, aproveitar que ele está agora de novo no cargo, é definir a sede da Supercopa, que é algo que ele pode fazer independentemente de quanto tempo ele vai ficar, já bate o martelo logo, já ajuda o São Paulo e o Palmeiras a se planejarem, os torcedores dos dois times se planejarem, comprar passagem e tal, poderia já definir uma data para convocar logo o time do pré-olímpico, para poder já não ter essa ameaça de não ter inscrição do Brasil na competição. Ele deveria definir essas coisas mais burocráticas, essas coisas mais rápidas, porque o comando da seleção brasileira, até junho, ele não tem problema, e mais do que isso, mesmo que ele tivesse super insatisfeito com o Diniz. O Diniz tem mais 2 amistosos até o meio do ano, depois tem a Copa América, então tem tempo de você tratar essa questão e não agora. Meia hora depois de voltar ao cargo com uma liminar do Gilmar Mendes, ele chega e fala, eu quero o Dorival. Assim, realmente é um negócio absurdo. Qual?